Bem-vindo a mais um programa Vida Viva. A nossa apresentadora titular, a doutora Mariana, está de descanso merecido, porque ela acaba de se tornar mãe de um lindo casal de gêmeos, o Henrico e a Melissa. Felicidades, Mariana, e eu hoje tenho aqui o desafio de substituí-la prazerosamente. No programa de hoje, nós vamos receber a doutora Tércia Barbalho. Ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia e também coordenadora do curso de psicologia das Faculdades Adventistas de São Paulo. Ela traz um tema intrigante. Muito obrigado por sua presença, doutora Tércia. Agradeço. E vamos conversar hoje sobre um dos temas que tem inquietado bastante, não é? Os educadores, vocês principalmente da saúde emocional, que é a questão do prazer e da dor. Este tema é oportuno? Cumprimento a todos, a mamãe jovem, né, e aos dois bebezinhos que estão chegando nesse mundo tão interessante. A gente podia até fazer um gancho, né, já com isso. A dor e o prazer, eles sempre caminham juntos. Como é que a gente lida com isso no dia a dia da nossa vida? O mundo moderno tem trazido uma supervalorização do prazer. Ninguém mais quer sentir dor, lógico, a gente não vai escolher sentir dor, mas as dores, a frustração, o desprazer, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, certas dores, elas são inevitáveis, não é? Então, aprender a lidar com esse binômio da tristeza e da alegria, do prazer, da dor, né, ou do prazer ou do desprazer, é uma grande sacada, né, para a gente viver com sucesso, para as realizações da nossa vida. Agora, doutora Tércia, especialmente os pais têm um desejo quase que irracional, né? Estou exagerando, claro, mas de poupar excessivamente os filhos da dor, não é não? Isso. Há um sentimento, né, materno e paterno de preservar, né, os filhotes da dor. Isso é interessante, é bonito, faz parte da sobrevivência, né, do cuidar, do proteger, do acolher, não é? Então, impedir que os sofrimentos e as dores acometam, não é, as crianças, por exemplo, ou os entes queridos. Mas um pouco de dor, ela é necessária. Então, a dor do não, a dor do limite, a postergar o prazer. Então, um bebezinho, logo que ele nasce, né, aproveitando ainda, né, o exemplo do Henrico e da Melina, o bebezinho, quando ele está com fome, ele tem uma necessidade a ser satisfeita, então ele chora, não é? Ele até se contorce um pouquinho, porque ele tem uma necessidade que precisa ser suprida. Ele quer, deseja, precisa de alguma coisa. Então, isso é imediatamente satisfeito a ele, fica feliz. Então, a dor, né, do desprazer, da frustração, ela é imediatamente satisfeita. Uma criança um pouquinho maior, ali por volta dos 8, 9 meses, ela está sentadinha no cadeirão, ela está com a mesma fome que o bebê tinha, mas a mãe está ali, né, esfriando a sopinha, amassando a batatinha, e ela chorando, né? A mamãe fala, espera um pouquinho, já vai, está quente. Então, essa criança, aos poucos, ela vai aprendendo a postergar a satisfação do seu prazer, que é a satisfação, né, da necessidade de se alimentar, da fome. Então, isso vai ajudando a criança a entender, olha, está quente, você espere um pouquinho. Por volta dos 4 anos de idade, mais ou menos, né, pela uma educação adequada de crianças e, consequentemente, de um adulto responsável, sadio, poderia se dar, por exemplo, não é adequado, mas se dar um bombom para uma criança e dizer para ela, olha, tipo assim, 11 horas da manhã, você vai ganhar esse bombom, essa sobremesa, só que você só vai comê-la depois do almoço. E essa criança deveria ter a disciplina tal de, mesmo querendo, ela conseguir postergar, obedecer a ordem, que é depois do almoço, entender isso, controlar o seu impulso, né, do imediatismo do prazer e conseguir fazer uso dessa sobremesa, deliciar-se com esse prazer um pouco mais tarde. Hoje em dia, os pais, eles não estão educando muito os filhos nesse sentido, né? No meu tempo, por exemplo, a gente só ganhava presente quando ganhava, né? No Natal, no aniversário. Então a gente ficava esperando, olha, quando o Natal chegar, quando o seu aniversário chegar, você vai ganhar um presente. Hoje em dia as crianças escravizam os seus pais. Os
pais não podem ir, por exemplo, num supermercado, numa loja, que as crianças querem tudo. Então, não se ensina hoje para os filhos, né, a tolerância, a frustração do esperar ou do postergar o prazer. Você está dizendo que a espera tem um valor em si mesma, como um certeza. treino. Inclusive, se a gente pensar nos jovens, né, hoje em dia, um jovem quando ele estuda, hoje em dia não se quer muito estudar, né? Quer chegar logo à formatura. Mas um jovem dedicado, ele estuda, quando ele se forma, já se tem a ilusão do jovem adulto, quando ele vai ingressar no mercado de trabalho, ele já quer assim alcançar altos postos, não é? Já quer sair ganhando muito, e a realidade da vida geralmente não é essa. Então, quando você se forma, você ainda tem um longo caminho, né, a ser construído profissionalmente. E isso tem trazido muita frustração para jovens adultos no início de carreira, porque o tempo, sabe, aquele tempo que deveria ter sido ensinado, né, a espera, para construir o seu sucesso, para construir o seu prazer, para construir uma carreira, não foi muito bem treinado, né, com crianças e adolescentes. Doutora Tércia, o que leva os pais a projetar este mundo indolor, né? Porque a gente sente claramente que, se possível, os pais gostariam de poupar os filhos menores até os maiores. Claro Sim. que, como você já disse, é um pouco do instinto de proteção, mas por que os pais tocam quase no irracional, né, de querer proteger tanto os filhos, projetando uma vida indolor? Que não existe, o mundo não é indolor. Não, a realidade, ela vem junto, né? O prazer e a dor caminham juntos. Às vezes é por experiências que os pais passaram. Então, alguns pais que passaram situações difíceis, né, ou economicamente, ou carência, em termos de carência afetiva, eles não querem que aquela dor que eles sentiram, eles não querem que o filho sinta. Só que aí eles acabam provendo demais, né, super protegendo, ou provendo demais, quase que como se eles estivessem agradando a eles mesmos, né, reparando o que não foi dado a eles, eles ficam o tempo todo dando isso para os filhos, o que não seria tão equilibrado. Tá? Um outro motivo é os pais hoje em dia estão muito ocupados, né, com o seu mundo de trabalho, com seus afazeres, e dedicam pouco tempo para estar junto com as crianças, tempo de qualidade. Então tem muita culpa. Então, eximir-se da culpa através de oferecer ou dar prazeres para esses filhos é uma forma de alívio para esses pais. Então, eles querem compensar a ausência deles ou uma presença não presente, quer dizer, às vezes o pai e a mãe até estão, né, ali ao redor dos filhos, mas eles estão ocupados com outras coisas e não dão a devida atenção às crianças. Então, há uma super oferta de prazeres para as crianças como uma compensação dessa ausência. Agora, isso também é verdade no mundo adulto, não é? Os adultos também, o carpe diem e o prazer a todo custo, o hedonismo, está aí, não é? Estão aí. Sim, com certeza. Imagina, né, uma geração onde, desde a infância, não se consegue suportar a frustração, na adolescência as coisas são tão imediatas, no mundo adulto há uma falsa concepção de que você já vai ter um sucesso fácil, sem sacrifício, sem dedicação, sem frustração, sem aquele suor do rosto. No mundo adulto também essa relação de prazer imediato acaba escravizando e muitas vezes adoecendo psicologicamente, mentalmente e às vezes até espiritualmente, sem dizer nas condições físicas também. Então adoece o ser como um todo, essa busca desenfreada pelo prazer, como se só o prazer fosse a razão de viver. Interessante também, não sei se está dentro tem uma certa lógica de raciocínio, como que os adultos, os happy hours, né? Então, hoje a gente percebe logo após o serviço, ou dentro das atividades profissionais, as pessoas bebendo muito como uma forma até de tentar superar as frustrações ou aquela angústia, as contradições do dia a dia, as contrariedades, não é? E aí acaba acontecendo o seguinte, a busca pelo prazer desmedido,
ou a busca pelo prazer inconsequente, onde até pode ocorrer um prazer imediato, momentâneo, mas aquilo vai ter um custo, aquilo vai ter um ônus, não é? Então, esse binômio prazer e dor, eles andam sempre juntos. Então, se eu busco o prazer primeiro, a todo custo e a qualquer preço, a consequência disso será dor. E geralmente uma dor a longo prazo. Então, por exemplo, se eu fui para um happy hour, né, e eu fiz o uso de bebida alcoólica, eu ingeri essa bebida alcoólica, pode ser até que se dê um prazer imediato, mas o ônus disso, as consequências disso podem ser muito danosas e a longo prazo, para o organismo, para a família, quando você chega alcoolizado em casa, como é que serão esses relacionamentos, se você vai dirigir depois disso, às vezes incidentalmente você pode ferir alguém ou machucar alguém ou até matar alguém, e isso com consequências irreversíveis, não é? Ao passo que às vezes a gente poderia escolher no inverso, e aí precisa uma escolha racional, e aí o treino de tolerar a frustração, suportar o não, suportar os limites, onde eu, mesmo querendo o prazer, eu opto pela dor ou pelo prazer. Não que eu vá me infligir a dor, mas, por exemplo, se eu estou com muita vontade de comer alguma coisa, né, que não me faz tão bem, e aí eu me disciplino e falo, olha, isso aqui não te faz bem, tá? Eu fico frustrada, mas consequentemente, né, a minha saúde vai agradecer, não vou ter consequências para o meu organismo, né? Ou até aquela pessoa que foi para esse happy hour, ele falou, não, eu não vou beber, tá? Ele fica sóbrio, ele é o que pode dirigir, ele é que vai ficar mais tranquilo, que não vai provocar acidentes com alguém. Então, eu posso escolher primeiramente, né, uma certa dose de frustração ou de desprazer, porque eu vou ter uma paz, uma serenidade, consequentemente um prazer mais a longo prazo. Você está assistindo o programa Vida Viva, que é patrocinado pela comunidade adventista de São Caetano do Sul. Eu quero aproveitar para te fazer um convite. Não é? Outro dia eu vi que a Folha de São Paulo publicou a figura de um empresário ali no Horto Florestal de São Paulo, amanheceu abraçado a uma árvore, tentando receber energia para os seus negócios. Eu queria te fazer um convite. Venha conhecer mais de perto o Evangelho. Eu sei que o mundo evangélico, ele está bastante maculado, não é? Por uma série de desmandos aqui e ali, mas o Evangelho em si mesmo é lindo. Eu nunca vi na minha experiência de cristão ninguém que piorasse ao vivenciar o Evangelho, ao trazer o Evangelho para a sua vida. Vem conhecer a nossa comunidade adventista, que valoriza a família, acolhe as pessoas, enfim, nos ajuda e também ancora hoje para a gente viver uma vida um pouco mais equilibrada. Nós estamos conversando hoje com a mestre em psicologia, a doutora Tércia Barbalho, que é coordenadora do curso de psicologia da UNASP, que é a Faculdade Adventista de São Paulo. Ela também é psicóloga clínica. Estamos conversando sobre dor e prazer. Ela não está fazendo uma apologia da dor, eu entendi isso. No entanto, ela está colocando a dor também no seu devido lugar, não é? Doutora, nós sentimos hoje, nós que trabalhamos especialmente com escolas, crianças, né, famílias, crianças têm isso que você falou, não é? O imediatismo, né? A gente fala muito na geração miojo, matemática 3 minutos, né? Física 3 minutos, isso não existe, né? Não é possível. Mas a falta da frustração, a falta dessa vivência um pouco de postergar, como você disse, de esperar, isso tem que consequências mais diretas para o futuro adulto? Olha, nós estamos vivendo e já colhendo os frutos desse tipo de geração. Então, pessoas que têm dificuldade de levar adiante os seus projetos de vida, porque vão desistindo, porque um projeto de vida demanda esforço, dedicação. Então, o Brasil tem o maior número de jovens que ingressam no ensino superior, mas nem todos concluem esse ensino superior, muitas vezes porque não conseguem levar a contento, né, a disciplina, aquele ônus, aquele custo que se tem, né, de você estudar, de você se esforçar, por conta dessa intolerância à frustração. Os relacionamentos humanos também, né, as pessoas têm, desculpem a expressão, mas assim, o pavio curto,
porque a tolerância é tolerância zero, né? Até um termo muito utilizado, tolerância zero, por conta de não suportar, né, certas frustrações. As questões de trabalho, os casamentos, né, estão assim, desfacelados, lógico que isso é multifatorial, não seria só por conta disso, mas a intolerância, né, a frustrações, ela vai tendo consequências em todos os âmbitos da vida. Né? Não que a gente tenha que ser frustrado o tempo todo, mas aprender a lidar com alguns limites, algumas cisões, alguns cortes que fazem parte da vida. Agora, essa cultura da negação da dor ou de uma vida sem dor, ela decorre... isso não é comum, não é? Isso é uma coisa comum que eu digo, isso não é histórico, é mais recente do nosso tempo, não é? E isso está relacionado também com os medicamentos, enfim, desde a anestesia, ou é uma cultura mesmo do materialismo, não é? Do consumismo. Tem estudos sobre isso, Tércia? Olha, com certeza essa visão mais materialista, onde as coisas podem nos trazer alegria, impacta bastante. Você mencionou essa questão da medicação, não é? Realmente, antigamente as pessoas sofriam muito de dores físicas mesmo, hoje em dia... Que analgésico é uma coisa hoje... Inclusive, né, o Brasil é um dos países que mais faz uso indevido, né, de medicações, sim, outras tantas, né, mas principalmente para dor. E assim, a automedicação e... Vou inventar um termo aqui, né? Nem vou inventar o termo. As pessoas dando uma de médico em relação aos outros, né? Olha, toma isso, toma aquilo, não é? Sugerindo medicamentos para dor, para o mal-estar do outro. Então, há uma fuga mesmo, né? Dessa questão do prazer. Desculpa, há uma fuga a negação da dor. A negação da dor, a negação da dor. Lógico, ninguém gosta de sentir a dor. Tá, mas ela faz parte da condição humana, não é? Ela faz parte do desenvolvimento humano. E a dor emocional? A dor das emoções? Aí não é qualquer medicamento, não é, doutora? Não. Apesar que o mundo moderno, né, os estudos nessa área de tratamentos farmacológicos para as questões emocionais, para as questões psicológicas, psiquiátricas, ela teve um grande desenvolvimento. Então, hoje temos medicações excelentes, né, substâncias químicas realmente muito poderosas. Para tratar doenças modernas. Para tratar doenças modernas, com certeza. Mas as dores emocionais, quando eu falo, né, de intolerância à frustração, lidar com a dor, já estava falando também, né, dessas dores emocionais. Às vezes a gente tem a tendência, né, ver uma criancinha chorando, a gente fala, não chora, né? E ela precisaria chorar. Então, as lágrimas têm o seu lugar, a dor do luto, né, a dor da perda tem o seu lugar. Nós não precisamos ficar parados na dor. Mas algumas dores, elas estão lá, são presentes. Doutora Tércia, por exemplo, em relação a velório, não é? As famílias hoje não levam crianças aos velórios. Não é? Os pais, não quero que o meu filho presencie isso, quer dizer, é uma negação do luto, tá? Não se quer que a criança experimente aquilo, veja aquele quadro. E isso é aconselhável do ponto de vista da psicologia? Olha, você tocou num ponto muito, muito interessante. A morte, ela vem junto com a vida. Ela é inevitável. Lidar com ela também é um processo, né, que precisa ser realizado, precisa ser feito. O velório é um ritual. É um ritual. É um ritual de desligamento, é um ritual da perda. E seria interessante, de maneira geral, não é, que tanto adultos quanto as crianças, passassem por esse ritual. Faz parte, né, do dizer adeus, faz parte do desligar-se dessa vida terrena e corpórea. Não é? Lógico que existem algumas exceções, mas via de regra é importante, é honesto, não é? Que a criança também participe.
Crianças muito pequenininhas, bebês, por exemplo, não há necessidade. Ok. Mas a criança, mesmo pequena, quando se tem uma conversa, quando se é honesto para com ela, quando se explica o que aconteceu, é uma oportunidade muito interessante, não é, de ensinar a vida, aprender a lidar com a morte. As situações, elas são peculiares, mas de maneira geral, as crianças poderiam sim ser orientadas de uma forma calma, de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, explicar a elas, honesto, o que está acontecendo e que elas também pudessem participar, né, deste ritual de despedida, desse ritual, né, de afastamento e de perda. Há exceções, mas via de regra seria interessante. Até porque é fácil imaginar uma criança que nunca vivenciou esse ritual da morte, como é que vai pensar sobre a morte, encarar a morte, lidar com a morte, não é? Sim. Porque todos nós temos que lidar com a morte de entes queridos, né, e próximos. Ainda em relação à dor ou às frustrações, não é? Penso muito assim. Há frustrações, todo tipo de frustração ela é pedagógica, ela é estruturante para a criança, para o jovem, enfim. Olha, existe um tipo de dor e de frustração que, vou começar diferente. Nós não deveríamos buscar a frustração, nós não deveríamos buscar, né, dores, quer sejam físicas ou psicológicas ou de qualquer natureza for. A gente não precisa buscar a dor, assim, de propósito. Tá? Mas se também não precisa buscar, ela é inevitável. Pois é, agora aquilo que é inevitável, que faz parte, né, do viver, que faz parte do relacionar-se, então esse tipo de dor e de frustração é que então a gente precisa aprender, não é, a relacionar-se com ele. Porque você mesmo disse que boa parte das frustrações elas são estruturantes, não é? Isso. Elas dão têmpera, constroem vértebras nas pessoas, não é isso? Exatamente. Então uma criança que é... Sim. Essas fazem parte da construção do eu, da construção da personalidade, da construção dessa estrutura do viver. Ok. E, ao contrário, uma criança que é super protegida, naturalmente não desenvolve... Exatamente. Uma criança que é super protegida, ela não passa por esse treino de lidar com as frustrações. E assim, a vida ela é implacável. O que não se viveu nestas fases, consequentemente, a vida vai cobrar que se viva isso ao longo de uma fase adulta, onde vai ser muito mais difícil lidar com frustrações maiores do que se lida lá na infância, por exemplo, ou na adolescência. Agora, doutora Tércia, é muito bom entrevistar psicólogo, né? Porque a gente gosta de colocar todos os problemas. Por exemplo, é muito comum, às vezes, a criança bate numa mesa, né, bate faz uma pequena contusão, rala o joelho, e aí vem logo um adulto dizer assim, não foi nada. Como é que é isso para o imaginário da criança? Não foi nada não, está doendo. Está doendo, pois é. Isso precisa ter o seu lugar. Então está doendo sim, machucou, credibilizar essa dor para a criança. Não é? Até para dar uma injeção. Então olha, vai dar uma picadinha, vai sentir um pouquinho de dor, mas você consegue suportar, não é? Vai passar. Aí pode ser, né, o beijinho, curativo, um remedinho, mas ser honesto com a criança. Bem, doutora Tércia, nós precisaríamos de muito mais tempo contigo. Você vai voltar mais vezes aqui. Com prazer. Mas nós temos 20 segundos para você deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores. Eu queria te agradecer muito. Foi uma excelente entrevista. Obrigada. Seja feliz, mas a felicidade plena também vem pareada com aprender a suportar algumas dores e alguns desprazeres. Muito obrigado. Agora nós vamos para um momento de reflexão espiritual com o pastor Chaguri, deixando no ar o convite para você conhecer a comunidade adventista de São Caetano do Sul, na Rua Engenheiro Rebouça, um lugar de muita paz espiritual e crescimento ético, social para você e sua família. Que Deus te abençoe muito. É muito bom estar mais uma vez aqui com você. Hoje nós tivemos uma entrevista maravilhosa com informações importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento. E você sabe que quando nós aderimos a estas informações, nós vamos crescer em espírito, em sabedoria diante dos homens. Querido, hoje eu desejo conversar contigo a respeito de um tema espiritual de grande importância para a vida.
E qual tema é este? Que tema nós vamos abordar hoje? Eu quero falar com você a respeito do otimismo cristão, o otimismo indestrutível. Eu pergunto a você neste momento, você é otimista? Você sabe que a ciência comprovou que pessoas doentes em hospitais, otimistas, estas pessoas têm a maior probabilidade, a maior chance de serem curadas? O otimismo vale a pena para a vida. E a Bíblia nos fala a respeito do otimismo. E o que a palavra de Deus nos fala a respeito do otimismo? Nós vamos abrir as Santas Escrituras lá em Romanos capítulo 8, o verso 28. E diz assim as Santas Escrituras, a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz o lema do otimismo indestrutível para a nossa vida. E que lições preciosas o apóstolo Paulo nos dá baseado nesse texto. Como podemos ter a certeza de um otimismo em nosso ser? Queridos, nós encontramos aqui 4 lições preciosas para a nossa vida. Quais são essas lições? A primeira lição que a Bíblia nos dá é que o otimismo indestrutível não é uma vaga possibilidade, mas é uma convicção inabalável. Observe que o texto bíblico ele começa com a palavra sabemos, o que traz a ideia de que é algo concreto, algo verdadeiro, algo que acontece na nossa vida. O otimismo não é algo transitório em nosso ser, não é algo subjetivo na nossa vida. O otimismo é algo objetivo em nosso ser. E este otimismo cristão, baseado na pessoa de Jesus Cristo, nos fortalece para uma vida com Ele. Se você tem Cristo na sua vida, se você tem Jesus em seu ser, creia, você será uma pessoa muito mais otimista. Por quê? Porque otimismo é esperança, e esperança é expectativa por aquilo que é bom. E Cristo é bom, e Ele nos traz esta expectativa. Uma segunda lição que a palavra de Deus nos traz é que o otimismo indestrutível não é fruto da ausência de problemas, mas pelo contrário é ultra circunstancial, diz as Santas Escrituras. Olha que o texto bíblico está nos dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o otimismo cristão consiste com problemas, dificuldades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, os problemas na vida, na realidade, nos traz a grande certeza do poder de Deus em nosso ser. Quando nós estamos passando por um problema, é a grande oportunidade que nós temos na vida de conhecer Deus profundamente. E quando conhecemos Deus profundamente, nos tornamos otimistas, um otimismo indestrutível. Uma terceira lição que a palavra de Deus nos traz é que o otimismo indestrutível não é resultado do nosso esforço e nem dos acontecimentos ao nosso redor, mas da ação soberana de Deus em nossa vida. Ou seja, é Deus que nos dá o otimismo, é Deus que nos dá a vontade de sermos esperançosos, ter esta expectativa por aquilo que é bom. Pelágio, um dos pais da igreja, nos diz o seguinte, que a pior morte é quando eu perco a esperança. Então jamais perca a esperança. E uma quarta lição é que o otimismo indestrutível não é uma realidade experimentada por todos, mas somente por aqueles que se colocam a amar a Deus. Meu querido, aqueles que amam a Deus, que conhecem a Deus profundamente, que se colocam nos caminhos do Senhor, se tornam pessoas otimistas. Chegou a sua hora de entregar a sua vida ao Senhor para que você conheça esse otimismo indestrutível. Querido, eu sei que você deseja entregar a sua vida ao Senhor, então entregue e você terá a vitória para o seu ser. Um grande abraço e até a próxima.